O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ontem nós falamos sobre as duas dimensões que envolvem uma vida de vitória, ou seja, que envolvem a manifestação da vida vitoriosa de Jesus em nós. A primeira era aquilo que eu chamava de rendição. Ou seja, nós nos rendermos. Isso se manifesta pelas palavras de São Paulo, quando ele diz: Eu estou crucificado com Cristo. E a segunda atitude é a fé. Quando ele diz: Eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Portanto, eu queria hoje aprofundar essas duas dimensões. Porque entendê-las é fundamental se nós quisermos realmente dar espaço para que Jesus passe, para que a vida vitoriosa de Jesus se manifeste através de nós. Nós temos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, a história de um jovem. Versículo 18. Um jovem rico que perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus, a não ser um Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Tenho observado tudo isso desde a juventude. Ouvindo essas palavras, Jesus lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, ele ficou triste, pois era muito rico. Vendo que ele tinha ficado muito triste, Jesus disse: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram disseram: Quem então poderá salvar-se? Jesus respondeu: O que é impossível aos homens é possível a Deus. Ora, aqui nós vemos nesse texto
primeiro lugar, um jovem cheio de performance. Ele já chega dizendo: bom mestre. Jesus, por que me chamas de bom? Um só é bom Deus. Ou seja, ele estava mostrando que aquela atitude era teatral. Ou seja, aquele jovem era uma dessas pessoas que transforma a fé numa espécie de palco de desfile, em que, na verdade, muito mais do que estar preocupado em amar a Deus, em honrar a Deus, em servir a Deus, ele está preocupado com a sua própria excelência. Há muitas pessoas que são assim, têm espiritualidade narcisista. Então, mais importante não é ele amar e honrar e servir a Deus. Não. Mais importante é ele se sentir bom, é ele se sentir perfeito, é ele se sentir livre de toda e qualquer autocondenação, autovitimização. Esse narcisismo espiritual é uma praga, é muito difícil se livrar disso. Quem gosta de se aparecer tem esse defeito e gosta mesmo. E precisa aprender a morrer. E muitas pessoas não conseguem. Ora, na sequência, Jesus diz: você pratica os mandamentos. E ele começa a elencar os preceitos negativos da lei. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Por fim, diz: honra teu pai e tua mãe. E o jovem, ainda naquele auto-engano, naquela presunção auto-justificadora, diz: eu tenho feito isso desde a minha juventude. Que homem excelente, que pessoa acima da média. Ele nunca transgrediu os mandamentos da lei, de Deus, desde a sua infância. Então Jesus diz: só te falta uma coisa. Vai, pega o que tens, vende e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então o rapaz saiu triste, foi embora. Esta palavra de Jesus: uma coisa ainda te falta. No caso daquele jovem era a avareza. No seu caso, pode ser a sensualidade, pode ser a vaidade, pode ser a impaciência, pode ser a gula, pode ser a preguiça, pode ser tanta coisa. Uma coisa te falta. A pergunta é: por que sempre a gente tem uma coisa que falta? Porque há em nós sempre aquela pedra de tropeço, aquele defeito no qual nós caímos. Por quê? Por um motivo. Deus quer nos mostrar a nossa incapacidade. Ele quer nos revelar a nossa debilidade, a nossa fraqueza. Como eu explicava ontem, nós precisamos estar verdadeiramente convencidos de que nós não conseguimos. Ora, mesmo quando nós estamos caminhando na fé, mesmo quando nós estamos na igreja, muitas vezes, nós ainda temos este calcanhar de Aquiles, esse ponto fraco. E é aí justamente que nós caímos. Por quê? Porque muitas vezes a diferença entre um cristão
supostamente convertido e um pagão, é que quando ele era pagão, os defeitos dele estavam expressos. E quando ele se tornou cristão, os defeitos dele passaram a ser abafados. Mas eles continuam lá. Quando ele era pagão, ele falava mal dos outros assim, para todo mundo ver. Aí ele se transforma em cristão, ele continua fazendo a mesma coisa, mas de uma maneira escondida. É o fulano que, antes de se converter, ele era um feiticeiro. Aí depois de se converter, ele se torna um feiticeiro que faz rezas. Ele usa as orações de uma maneira mágica, de uma maneira macumbífera. Antes, ele tinha ódio. Depois, ele continua tendo ódio. Só que o ódio dele agora é em nome de Deus. Então ele joga coisa para o diabo, e mistura o fulano com o cão, e joga para o cão o que é do fulano, e para o fulano o que é do cão. E aí vira uma guerra, e vira uma batalha. Todo mundo está errado, menos ele. Antes, ele falava palavrão. Agora, ele não precisa falar palavrão, ele é um palavrão. Ele olha com a cara de condenação. Ele não se permite usar palavras torpes. Mas o que sai da boca dele é agressivo, é furioso, é odioso. É tal qual ele falasse um palavrão. Só que não utiliza aquela palavra. Antes ele era adúltero. Agora, continua um cobiçador. E sempre pensa mal. Os defeitos ficam abafados. Mas eles não são resolvidos. Os defeitos ficam encobertos. Mas eles não são tirados. Só que a obra da graça quer nos curar mesmo. Quer nos santificar mesmo. Ora, é aqui que, diante da nossa incapacidade, diante da realidade, do fato de que nós somos corruptos, como diz São Paulo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, diante do fato de que nós não podemos nos salvar, e nós não temos em nossa própria carne a força de nos santificar, muitas pessoas entram em crise. Por quê? A alma é tão engajada, a alma é tão ativista, a mente é tão nervosa que a pessoa pensa assim: mas peraí, o que eu vou fazer? Eu vou transferir minha responsabilidade para Deus? Eu não vou fazer mais nada? Então agora eu não vou lutar mais, eu não vou procurar ser melhor, eu não vou procurar tirar os meus defeitos, então eu vou deixar tudo para Deus. Mais uma vez, nós temos que entender o seguinte: este argumento está errado diante da palavra pelo fato de que o foco ainda está colocado sobre alguém que já morreu. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, eu não vou lutar? Não. Eu morri, mas Cristo vivo em mim me fará lutar pelo poder da sua ressurreição. É diferente. Não sou eu com as minhas forças naturais. É Cristo em mim com o seu poder sobrenatural. É difícil mudar de foco, porque nós estamos viciados
nesse ativismo humano e natural. Então nós queremos fazer tudo baseado nas nossas forças. Então a nossa oração é fraca, então a nossa vida sacramental é fraca, então nós não buscamos a Deus, nós não procuramos escutar a Deus, nós não procuramos receber inspiração de Deus, e aí nós vamos agindo na louca, esperando que Deus abençoe aquilo que nós fazemos. É assim que a maior parte dos cristãos age. Ao invés de dar um passo atrás, deixar Jesus passar na frente, e a partir de agora, não é Jesus que me segue, sou eu que sigo Jesus. Não é mais a minha vida natural que prevalece, é a vida sobrenatural de Cristo em mim, porque eu me crucifiquei, eu resolvi assumir a minha vida crucificada. Só que o homem natural, como diz São Paulo, não entende as coisas que são do Espírito. Para ele parecem uma loucura. É assim que o homem natural pensa. Ele acha assim, se eu não estiver profundamente engajado, profundamente comprometido, se eu não estiver como um ativista desesperado, buscando fazer tudo pelas minhas forças, nada vai acontecer. Este é o pensamento do homem natural. E é por isso que o homem natural se frustra, não consegue vencer o seu pecado, não consegue tirar os seus defeitos. Sempre há algo que ainda lhe falta. E é por isso que ele termina como um jovem rico. Ele vai embora triste. Ele é triste, porque ele não consegue. É aquela pessoa que consegue atingir os seus objetivos, mas carrega um lastro de amargura por trás de tudo. A pessoa mora num lugar maravilhoso, mas está faltando alguma coisa. A pessoa tem haveres extraordinários, mas está faltando alguma coisa. A pessoa tem posições únicas, mas está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? Está faltando Jesus, está faltando tudo. Está sobrando a vida natural dele, está faltando a vida sobrenatural de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. Então ele se esforça, ele briga, ele xinga, ele vai atrás de um, ele se protege de outro, ele se sente ameaçado, ele fica o tempo todo desconfiado, ele está a vida inteira ali alerta com uma coisa, com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa. E sempre falta. O lastro de tristeza e de amargura sempre estão no fundo da alma. Eu preciso entender uma coisa. O diabo sempre vai tentar nos escravizar através do ativismo. Não é sempre que a ação do inimigo será direta. Tem muita gente que o diabo não precisa nem usar, porque ele já está fazendo tanto o que o diabo quer, que o diabo só fica assistindo. Talvez ele até dê ideias para o diabo que o diabo mesmo não teve. Porque a pessoa já é propriamente uma criatura carnal. É como se não existisse Deus, ele é um ateu. Ele corre, ele faz, ele grita, ele se cansa, ele se desespera. Ele está a vida inteira vivendo desse jeito, extremamente nervoso, extremamente agitado. Ele não consegue reconhecer com paz. Eu não sei lidar comigo mesmo. Eu não consigo administrar todas as situações. Eu preciso do Senhor. E eu não preciso do Senhor apenas para completar aquilo que eu não posso fazer. Eu preciso do Senhor para que Ele faça tudo. É Ele que faz. É Ele o ator principal. Ele me admite nele como um coadjuvante muito secundário. Todos os santos tiveram que fazer essa descoberta. Tiveram que entender que o protagonismo é de Deus. A gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso caráter. É difícil, porque nós queremos sair na frente.
é complicado, porque nós queremos sempre assumir a posição de controle. A nossa alma é o nosso maior problema. E muitas vezes o que o diabo vai fazer é simplesmente nos provocar para que nós voltemos a assumir o controle. É assim que muita gente reza. A pessoa reza querendo ter o controle do que está acontecendo. E aí não acontece nada. Como diz Jesus, o reino de Deus é como uma semente plantada. O homem planta, vai dormir dia e noite, noite e dia, passa o tempo, de repente brota. O reino de Deus é assim. Não adianta você plantar e ficar ali assistindo. Para tentar ver a semente brotar, você vai ficar louco. Não é assim que a fé funciona. É assim que a mente ativista e engajada funciona. Ela fica o tempo todo extremamente ativada, nervosa. Quem vive assim não pode experimentar a vida de vitória de Jesus nele. Por quê? Porque a vitória significa o seguinte: eu não presto mais atenção nesse problema, eu não me importo mais com esse problema, porque ele não é mais meu, ele já pertence a Jesus Cristo. Então, eu não me preocupo mais com isso. Está nas mãos dele. O que eu faço é estar atento ao que ele me diz. Eu procuro escutá-lo, eu procuro discerni-lo, mas eu não assumo o controle. Eu deixo que ele assuma a sua posição de domínio e de controle. Entenda uma coisa: enquanto você estiver no controle, Deus não vai assumir o controle. Porque Deus não entra em disputa com o homem. Se você quer o controle, você vai continuar no controle. Se você quer a chefia, você vai continuar na chefia. Você vai ainda administrar todas essas situações. Agora, quando você desiste do assunto e você entrega de verdade para Deus, então Deus assume a posição de direção. Ele faz, ele acontece, porque você saiu do caminho. Você parou com esse nervosismo que tanto atrapalha. Como é maravilhoso quando a gente consegue entrar nessa dimensão de fé. Porque é aí que começa a fé. Dizem que uma vez, isso é uma parábola, um homem estava num lugar muito deserto e ele tinha que explorar um poço. Então, ele tinha uma corda muito grande, amarrou a corda firmemente na boca do poço e foi descendo. Descendo, até que acabou a corda. Então ele disse: e agora? Agora eu tenho que subir. Mas acontece que a descida tinha sido tão desgastante que ele já não tinha mais forças. Então ele se agarrava àquela corda, tentava subir e não conseguia mais. As suas forças desapareceram. Até que chegou um momento em que ele disse: ó Deus, deixe-me cair até o fim, porque eu já não aguento mais. Então, quando ele se jogou, ele teve uma queda de 10 centímetros. Ele já estava no fundo do poço e ele não percebeu isso durante horas. Isso é o que acontece com muitas pessoas que continuam com o ativismo da sua mente.
Elas estão engajadas naquele problema, tentando superar, tentando conseguir, tentando fazer com as suas forças naturais, enquanto elas poderiam se jogar nos braços de Jesus, que é o caminho mais rápido, é o caminho mais simples. Quantas vezes você já está esbarrando no teu milagre, mas você não consegue se apropriar dele, porque você ainda está utilizando de tal modo as suas forças humanas, crendo que tudo depende de você, que você não permite que venha à luz o que Deus está gerando. O nosso problema é que nós estamos tão viciados em ativismo, tão viciados na nossa própria força, no nosso próprio cansaço. Estamos tão preocupados com a nossa própria vida, que nós transformamos a rendição num trabalho. Quer dizer, é só você se jogar, você se render diante de Jesus, você dizer: Senhor, agora é com você, eu já não posso mais, eu já não quero mais, eu já desisti, eu quero receber do Senhor. Faz em mim, faz do teu jeito. Mas nós transformamos isso numa coisa difícil. Então nós começamos a: não, eu tenho que me entregar, 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 eu tenho que me entregar. Então o ativismo começa a tomar de conta de novo na nossa alma, e nós transformamos isso numa perturbação. Nós transformamos isso tudo numa nova fonte de perturbação para nós. Como a nossa mente é doente, como a nossa mente é complicada. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, São Paulo diz algo que nós mencionamos ontem, mas que hoje eu queria ler. Ele está falando das suas credenciais apostólicas. E ele diz, a partir do versículo 7, para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. O que ele está dizendo aqui? Ele teve que apanhar para não se ensoberbecer. Você quer parar de apanhar da vida? Então morra logo. Esteja crucificado com Cristo. Pare de se inchar de você mesmo. Esvazie-se dessa pretensão, dessa presunção. Deixe seu amor próprio morrer. Deixe de ser orgulhoso. Versículo 8. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Você prestou atenção nessas palavras? Ele diz: eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força, para que o poder de Cristo se manifeste em mim. Uau! Uma coisa é você glorificar a Deus, outra coisa é você entender que as suas fraquezas são a sua glória. Meu Deus! O que é que São Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo exatamente aquilo que eu tentava exprimir ontem.
Eu tenho o privilégio de dizer, Senhor, eu sou fracassado, eu sou falido, eu não consigo, eu sou incompetente, eu não tenho jeito, eu desisto de mim, eu já morri, eu sou só isso mesmo. Eu tenho prazer de dizer isso diante de Deus, porque essa é a minha glória, esta é a posição ideal para que Deus comece a fazer explodir em mim o seu poder. Quando acabou a minha força natural, é então que começa a força sobrenatural de Deus. É quando eu digo, Senhor, eu não posso mais. E quando eu não faço mais, que de repente eu me rendo e eu percebo que eu já estou no fundo. Eu me entrego a Jesus. Então Jesus começa a me dizer, qual é o problema de muitas pessoas? As pessoas se convertem, mas elas ainda querem ter o controle da sua vida. De vez em quando aparece algum artista aí que se converte, né? Aí ele se converte, mas ele se converte cheio de manhas. Ele tem as opiniões dele, ele tem os achismos dele, aquilo que ele pensa, aquilo que ele gosta, aquilo que ele faz, a sua autenticidade, é ele, né? É ele, é a personalidade dele que tem que se exprimir. É o eu carnal dele que tem que vir para fora. Quem se converte de verdade a Jesus deixa de ter opiniões. Eu me adequo ao que Jesus Cristo pensa. Tanto faz aquilo que eu acho ou deixo de achar. Eu só quero obedecer o que Jesus Cristo me diz na sua palavra. Ele é o meu Senhor. Eu não tenho mais opiniões, eu não tenho mais gostos, eu não tenho mais achismo. O que Jesus faria é o que eu faço. O que Jesus pensa é o que eu penso. Eu quero me alinhar com a palavra dele. E eu me vejo na minha fraqueza, na minha incapacidade, como a ocasião em que Deus pode manifestar todo o seu poder. Queridos, eu já vi com estes meus olhos coisas extraordinárias. Eu já vi, por exemplo, pessoas que passaram a vida inteira lutando contra o fumo e não conseguiam parar de fumar. Enquanto eu vi outras pessoas que simplesmente chegaram para Jesus e disseram, Jesus, eu venho para ti do jeito que eu sou, eu não posso fazer nada, eu não consigo mudar isso, então vem o Senhor, muda em mim. Em um instante, em um único dia, a pessoa parou de fumar para o resto da sua vida. Jogou aquilo fora e nunca mais voltou. Já vi pessoas lutando a vida inteira contra pecados terríveis. Mas no momento em que elas se renderam a Jesus, no momento em que elas se entregaram a Jesus com todo o seu coração e disseram, Jesus, eu não consigo, Tu és a minha santificação, infunde em mim isso que eu não consigo fazer. Jesus, eu desisto de mim mesmo, então vem o Senhor e faça. Neste exato momento, elas conseguiram aquilo que era impossível. Por quê? Elas pararam de tentar com as suas forças naturais. Entenderam que nós não somos nada diante de Deus. E deixaram Jesus mudar a vida delas. Qual é o pecado que te atormenta? Do que você precisa ficar livre? Você tem que se render diante da cruz de Cristo. E você tem que dizer a Jesus, Jesus, eu não consigo, eu não quero nem mais pensar nisso. Jesus, a partir de agora, o Senhor faz isso em mim. Eu vou parar, agora mesmo, de agir de acordo com a minha vontade, de seguir aquilo que eu acho, ou que eu penso, ou aquilo que eu imagino. Eu quero que o Senhor venha e faça aquilo que o Senhor quiser em mim. Eu me jogo nos teus braços. Eu me atiro no teu colo. Faz de mim o que o Senhor quiser. É aquela coragem de quem pega um papel, assina e diz para Jesus, agora o Senhor preenche o resto. É o Senhor que coloca aqui o que o Senhor quiser. Eu já não me pertenço mais.
Ah, o homem carnal não quer saber disso, não. Você veja, esse é exatamente o exemplo que nos dá o Evangelho de São Lucas. Capítulo 18 foi o que lemos do jovem rico. O jovem rico disse que estava desde a juventude, buscando a Deus, com toda aquela cerimoniosidade, com aquilo tudo. Foi embora triste, porque era só ele mesmo, mais nada. Aí você vira a página, capítulo 19 de São Lucas. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Você veja, no primeiro exemplo, o jovem rico estava desde a infância com aquela frescura toda. A única coisa que ele conseguiu foi ir embora triste. Se encontrou frente a frente com Jesus. Foi embora triste. Enquanto isso, do outro lado, Zaqueu, um anãozinho, em um instante a vida dele mudou por completo. Aquilo que o jovem rico não conseguiu fazer, ele fez em 1 segundo. Por quê? Quando é só você, você não sai do lugar. Agora, quando é Jesus, ele muda tudo na hora, ele bota para quebrar. É Jesus Cristo, não é você. É Jesus que está fazendo, não é você. Se é você, você vai ficar patinando sempre. Se é Jesus, meu querido, já está feito. Santa Teresinha, cuja festa celebramos hoje, entendeu isso. Ela disse: olha, eu quero ser criança. Não quero ser simples. Ela descobriu o caminho da infância espiritual. Entrou nisso que o evangelho da missa hoje diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Você está precisando da espiritualidade do descanso. Renda-se, 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 renda-se. Jesus é o teu descanso. Você precisa entender que já está feito no Calvário. Você precisa começar a receber aquilo que já é realizado. Esta é a segunda parte. Crer. Não basta só você se render. Você tem que crer também. Ora, a fé tem uma definição. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a substância das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. Diga isso: a fé é a substância das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. Essa palavra que aqui aparece em Hebreus 11:1, a fé é a hipóstase, a fé é a substância. Significa o quê? A fé é esta virtude
que pega o invisível e torna real. Imagine assim, um computador. Você tem um texto no computador. Você não consegue tirar o texto do computador para a sua frente. Você precisa de quê? De uma impressora. A impressora vai imprimir o texto que está no computador. A fé é a impressora que Deus te deu para você imprimir tudo aquilo que você precisa do reino do Espírito. A diferença de uma impressora para a fé é que uma impressora imprime texto em papel. A fé imprime tudo na realidade. A fé pega no invisível, é uma mão que pega no invisível e traz para a substância. Ela faz acontecer, ela traz por concreto, porque é assim que tudo foi feito. Em próprio Hebreus 11, São Paulo diz, no versículo 1 nós já lemos, mas no versículo 3 ela diz, pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus. De sorte que as coisas visíveis provêm das invisíveis. Todas as coisas visíveis provêm das invisíveis. E isso vale para qualquer coisa, hein? Para qualquer coisa. Um carro que você vê na sua frente, alguém projetou aquilo invisivelmente. Aquilo primeiro esteve na mente de alguém. Só que a mente de alguém existe por quê? Porque primeiro esteve na mente de Deus. Então todas as coisas que você vê, elas vêm das invisíveis. O que a fé faz? Pega no invisível e puxa para a realidade. Pega no invisível e arrasta para o concreto. Traz do invisível para o real. A fé é a impressora de Deus. Mas não é uma impressora de papel, é uma impressora de coisas. A fé traz as coisas para a realidade. Qual que é o nosso problema? É que nós temos uma alma que está viciada apenas nessas coisas visíveis aqui. Naquelas que ela já vê. Então o que acontece? Uma pessoa que age no seu natural, sempre e com constância, ela vive a vida inteira atemorizada e esmagada por fatos externos. Qualquer coisa que acontece domina a sua imaginação. Tudo que está do lado de fora a assusta. Ela está totalmente limitada pelas circunstâncias. Ela não consegue ouvir Deus. Ela não consegue ouvir Jesus. Então, como a vida natural dela é algo que ela sente, é algo com o que ela intercambia o tempo todo, então ela só sabe interagir humana e carnalmente a tudo o que acontece. E aí, como ela está lidando com fatos naturais, a vida dela é dominada pela sua vida natural, apesar dela ser cristã. Agora, um cristão que tem vida de oração, ele lida com outros fatos. Aliás, ele lida com um único fato. Tudo está consumado. Este é o fato com o qual ele lida. É o que disse Jesus no Calvário. Tudo está feito. Tudo está consumado. Todas as minhas necessidades já estão supridas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então ele lida com este fato e este fato determina tudo o mais. Porque tudo o mais da palavra está determinado por este fato.
É por causa deste fato que Cristo é o meu cabeça. É por causa deste fato que Cristo é a videira, eu sou o ramo. É por causa deste fato que Cristo é o meu pão, é o meu alimento e eu vivo dele. É por causa deste fato que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu creio que Jesus Cristo vive em mim mesmo, e creio nas consequências disso, e creio que Jesus está me santificando agora, e creio que Jesus é a minha santificação, que Ele age mesmo, que a graça opera em mim mesmo, ou se não, eu vou passar a minha vida inteira vivendo no meu natural. Este é o problema, é que no fundo, se você for sincero, você vai entender que você ainda não crê de verdade que Jesus vive em você. E é por isso que você anda camelando de um lado para outro, como um pagão que não tem Deus, achando que tudo depende de você. Você não consegue confiar, você não consegue viver para Ele, você tem que garantir sempre. Você tem que sempre guardar para você, você não consegue crer e puxar para a realidade. Veja, uma vez, aliás, uma não, isso já aconteceu muitas vezes. É uma das coisas que mais acontecem. Me lembro de uma pessoa que chegou toda angustiada. Ai, eu estou rezando por essa situação. Ai, que eu estou preocupada porque minha família, porque isso, e pode acontecer aquilo, e pode acontecer aquilo outro, aquela angústia, aquela aflição. E estou rezando há anos, estou pedindo há anos e nada acontece. Estou pedindo. Qual que é o meu problema? Eu disse, o seu problema é que você está rezando demais. Começa a louvar a Jesus por aquilo que Ele já fez. Que isso daí já está para acontecer. Mas como você pede, nervosa, angustiada, acreditando sempre que o problema é mais forte, que não sei o quê, e implorando, e nervosa, a coisa não sai do lugar. Ao invés de ficar, ai meu Deus, por favor, me ajuda, meu Deus, por favor, faz isso, meu Deus, por favor, faz aquilo. Mude a oração. Diga, Pai, eu te louvo porque todas as minhas necessidades já estão supridas por Cristo no Calvário. Eu te louvo porque eu sei que a minha família está nas tuas mãos, porque eu creio no Senhor Jesus e eu sei que a minha família será salva por causa dele. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor cuida da minha vida. Eu te agradeço porque esta situação já está encaminhada. Eu quero me esquecer de tudo isso e coloco isso em tuas mãos. E por isso eu te bendigo, porque eu sei que este problema não pertence mais a mim. Este problema pertence agora ao Senhor Jesus. Comece a louvar. E você vai ver como você começa a colocar a sua fé para trabalhar. Sim, esse ativismo desesperado, doido. A pessoa que fica, não, eu tenho que ficar lembrando o tempo todo. Espera aí. Você fica o tempo todo lembrando que você tem olhos? Ah, eu tenho um olho. Aí você coloca a mão no olho para ver se você tem olho mesmo. Aí você vai no espelho para ver se o olho está na tua cara. Você faz isso? Não. Por que você tem que fazer isso com Jesus? Se você sabe que Jesus vive em você, você vive nele, ponto, acabou. Você passa a viver em Jesus e Jesus passa a viver em você. Você passa a funcionar em Jesus, Jesus passa a funcionar em você. Acaba com essa crise. Você tem que começar a viver de fé. A viver na fé do Filho de Deus, que te amou e por ti se entregou. A fé não é uma questão de sentimentos. Muita gente confunde. Muita gente diz assim, não, eu não estou sentindo que a coisa anda bem. Ou eu estou me sentindo mal. Aí a pessoa se rende aos seus sentimentos.
se deprime, se angustia, aquela coisa toda que você já conhece. Veja bem, a sua mão pode ser útil para você tocar em alguma coisa, para você sentir a temperatura de algo, a textura, mas a sua mão não serve para você ver um quadro. Ninguém vê um quadro com a mão. Se você tampar os olhos e colocar a mão, você não vai enxergar um quadro. Do mesmo modo, os nossos sentimentos não servem para lidar com a fé. Você tem que aprender que uma parte da crucificação é deixar os sentimentos de lado e você viver de fé. Eu resolvo crer. Meu sentimento está diferente, o meu sentimento está errado. Eu resolvo crer. Eu decido crer. Ah, mas o meu coração, eu estou sentindo isso e aquilo. Este sentimento está equivocado. Veja. Digamos que você tem uma casa. Você tem um terreno. Aí chega alguém, sempre tem doido. Chega um doido. Muito persuasivo, muito importante, com ar assim, de doutor. E aí o doido monta uma barraca no terreno da sua casa e diz assim, não, essa parte aqui é minha. E ele começa a te convencer, ele grita, ele protesta, ele xinga. Ora, o que você faz? Você pode dizer o que você quiser, meu amigo. Mas é o seguinte, eu tenho uma escritura. Você pode dizer o que você quiser. Você pode me deixar nervoso. Você pode me deixar ansioso. Você pode me deixar preocupado. Só que é o seguinte, eu tenho uma escritura. E nesta escritura está escrito que essa casa é minha. Você tem uma escritura. Você tem uma escritura. A casa é sua, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus. O diabo não tem direito a ter terreno nenhum dentro de você. Para de ter medo e desaloja essa incredulidade. Desaloja essa insegurança e começa a crer. Você tem uma escritura. Quando é que você vai começar a viver o que está aqui dentro? E parar de ficar dando atenção a quem grita do lado de fora. Entenda, você tem que crer. Crer não é sentir. É você dizer, eu tenho uma escritura. Eu posso estar nervoso, eu posso estar preocupado, eu posso estar agitado. Pode ter 1001 protestos diante de mim, não interessa. Eu tenho uma escritura, eu tenho Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Portanto, eu resolvo crer. Pare de justificar a sua incredulidade. O maior pecado que existe não é o adultério, não é a fornicação, não é o roubo. O maior pecado que existe é a incredulidade. Porque o incrédulo chama Deus de mentiroso. Jesus diz, Marcos 1, 23, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te, lança-te ao mar, sem duvidar no coração, mas crendo que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. É simples. Você crê e você recebe. A fé é a sua mão sobrenatural.
é por ela que você pega, é por ela que você agarra. Eu quero que Deus aumente a fé no teu coração. Eu quero que Deus tire a incredulidade de dentro de você. Eu quero que você comece a crer mais na palavra de Deus do que em qualquer outra coisa que qualquer um te diga. Eu quero que você comece a crer mais na palavra de Deus do que nas suas próprias experiências. Eu quero que você comece a dar razão a Deus no seu coração e parar de chamar a Deus de mentiroso. Eu quero que você comece a louvar a Deus pelo que Deus já está fazendo em você, porque Ele não perde batalhas, Ele é vencedor sempre. Ele é a vitória de Israel. Ele é a glória de Israel. Portanto, você não tem motivo para recuar, você não tem motivo para retroceder, você não tem motivo para duvidar, porque há uma provisão de fé sendo injetada no teu espírito agora, para que você comece a agarrar aquilo que é de Deus e parar de dar espaço para o diabo dentro de você, porque isso não nasce de você, nasce dele. Quando você começa a crer nele, você diz: Senhor, eu por mim mesmo sei que não posso, eu por mim mesmo já estou perdido, mas eu creio que Jesus vive em mim. Eu creio nesse fato, porque eu creio nesse fato, eu estou em comunhão com Ele, eu sei que Ele está aqui. As minhas experiências me dizem que eu sou a pior pessoa do mundo, mas porque Cristo vive em mim, eu sei que Ele tem poder suficiente para transformar todas as coisas. São Paulo diz, Gálatas capítulo 5, e aqui terminamos: se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, nota o que São Paulo está dizendo: o fruto do Espírito. Não é o teu fruto, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Portanto, meu querido, você vai começar a produzir caridade, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Você vai se santificar, você vai ser santificado, porque aquele que vive em você é mais forte do que você. Isso é um fruto dele, é ele que produz em você. Você se deixa conduzir pelos dons do Espírito Santo, ele te faz lutar, ele te conduz do jeito certo. O seu caráter está sendo tratado por ele. Quando você se joga nos braços dele, ele começa a fazer com você aquilo que ele quer. Vamos devolver a Jesus a soberania que ele tem, que nunca lhe deveria ter sido tirada por nós. Rendamo-nos e comecemos a crer com todo o nosso coração. Nunca mais ceda aos teus sentimentos. Imponha a sua fé aos seus sentimentos. Imponha a sua fé. Faça os seus sentimentos engolirem a sua fé. Então eu te garanto, você vai começar a ver os frutos da fé sendo produzidos na sua vida. Porque não é pela força nem pela violência, diz o profeta Zacarias, mas pelo meu Santo Espírito.
Eu quero te convidar, nesse momento do ofertório, a fazer a sua oferta. Os dados da paróquia aparecem aí. Saiba que quando a gente semeia na obra de Deus, a gente colhe na nossa própria vida. Seja generoso. Às vezes nós temos alguma situação difícil e nós queremos ali ficar apegados às nossas seguranças. Mas quando nós somos generosos com o nosso Senhor, isso também é uma demonstração de fé. Então, Ele vê a nossa generosidade e Ele sabe que nós estamos apostando nele, colocando a nossa segurança nele. Faça a sua oferta de acordo com o seu coração, enquanto nós fazemos o nosso ofertório.